Não é, papai, não. O que se faz, né? Tá fumando eu? Olha lá, tá fumando eu, olha lá. Boa tarde a todos. Nossa, é sexta-feira santa, mas vamos botar para frente aqui. Boa tarde. Ah, valeu agora então. Então, pessoal, eu quero primeiro agradecer, de verdade mesmo, essa participação, essa colaboração de vocês em prestigiar para a gente o trabalho que nós vamos tentar fazer. Esse trabalho aqui é o terceiro ano que a gente tenta fazer. São as pessoas que estão aqui da melhor idade, são companheiros, pessoas que dançam, que frequentam o baile, que frequentam o clube, que colaboram realmente com a gente. O clube tem uma porção de coisas a oferecer às pessoas da melhor idade. Temos aqui semanalmente bailes, temos aqui viagens, tem várias atrações, tem piscina, tem coral, uma porção de coisas, danças. Entre as coisas que oferece aqui, nós nos propomos a fazer uma parte de teatro aqui com relação à parte litúrgica. Então as pessoas que estão participando com a gente aqui, ninguém é profissional, ninguém trabalha nesse ramo, simplesmente com a boa vontade e dedicação a gente se propõe a fazer. Lógico, tem erros e não vão ser poucos, mas nos dedicamos a fazer o melhor. Então, por favor, que vocês nos desculpem antecipadamente pelos erros que vão acontecer. Mas vamos tentar passar essa mensagem de o que significa a Sexta-feira Santa. Ela derramou o perfume na cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram com raiva e disseram: por que esse desperdício? Isso poderia ser vendido bem caro para dar o dinheiro aos pobres. Jesus percebeu e disse: por que vocês aborrecem esta mulher? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês sempre terão os pobres com vocês, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela derramou em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Eu garanto a vocês, quando esta boa for pregada, também contarão o que ela fez e ela será lembrada. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: Vão à cidade, procurem certo homem, ele diga: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos foram e fizeram como
Jesus mandou. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa. E os 12 o acompanharam. Mateus, cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Tomé. Judas Iscariotes. Tiago, irmão de João. João, irmão de Tiago. Bartolomeu. Simão, o cananeu. André, irmão de Pedro. Pedro. Filipe. Enquanto comiam, Jesus disse: Eu lhes garanto, um de vocês irá me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, serei eu. Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou. Será que sou eu? Jesus lhe respondeu: Faça o que tem a fazer. É como você disse. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Come e coma. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: Bebam dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo,
hoje em diante, não bebereis do fruto da videira, até o dia ou vocês bebereis o vinho novo no reino do meu Pai. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite, todos vocês vão ficar desorientados por minha causa, conforme a Escritura diz. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro disse a Jesus: Senhor, ainda que eu tenha jamais estarei descrente de Jesus declarou: Eu te garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: Senhor, ainda que eu tenha que morrer por Cristo, eu jamais negarei o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Cristo. Então foi com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto eu vou rezar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Então disse a eles: Minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante. Prostrou-se por terra e pediu que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ele rezava: Abba, Pai, se tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois, Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. E disse a Pedro: Pedro, você está dormindo? Você não pode vigiar nem sequer uma hora?
vigiem e rezem, pois o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca. Jesus se afastou de novo e rezou repetindo as mesmas palavras. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Eles não sabiam o que dizer a Jesus. Então, Jesus voltou pela terceira vez e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levante-se, vamos! Aquele que vai me trair está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas. Um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus, e um da parte do sacerdote e dos doutores da lei. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem a fazer. Então os outros avançaram. Lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam da espada, pela espada morrerão. Ou você pensa, se eu não pedisse socorro ao meu Pai, ele mandaria logo mais de 12 legiões de anjos. E assim, como se cumpriria o que as Escrituras dizem? E nessa hora, Jesus disse à multidão: Vocês saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo, eu me sentava para ensinar, e vocês não me prenderam. Tudo isso para cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando a Jesus, fugiram.
acenderam uma fogueira no meio do pátio e ficaram ao redor. Pedro ficou no meio deles. Ora, uma empregada viu Pedro no meio deles, perto do fogo, encarou bem e disse: Este aqui também estava com Jesus. Mas Pedro negou. Mulher, nem o conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse: Você também é um deles. Mas Pedro Não sou, respondeu: não. Passou mais ou menos uma hora e outro insistia. De fato, este aqui estava com Jesus, porque é galileu. Homem, não sei do que você está falando, não. Nesse momento, enquanto Pedro falava, um galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou de que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Era de manhã, mas eles não entraram no palácio, pois não queriam ficar impuros para poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu para fora e conversou com eles. Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não teríamos nascido aqui. Pilatos disse: Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve ser morto, pois se fez filho de Deus. Era para se cumprir o que Jesus tinha dito, significando o tipo de morte com que ele deveria morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram os outros que disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Jesus respondeu: Não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus:
Jesus respondeu: Você disse, eu sou o rei? Eu nasci em mundo para trazer a verdade. Todo aquele que está na verdade ouve a minha voz. Pilatos disse: que é a verdade. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Contudo, existe um costume entre vocês que eu lhe solte alguém na pata. Vocês querem que eu lhe solte o rei do mundo? Então eles começaram a gritar: ele não! Barrabás era um bandido. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram Jesus com manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse: Veja, eu vou mandar trazer aqui fora logo para que vocês saibam que eu não encontro nenhuma culpa nele. Então Jesus foi para fora. Levava a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Aqui está o homem. vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica! Pilatos disse-lhes: Ele carrega isso de vocês mesmos, pois eu não encontro nenhuma culpa nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda e perguntou a Jesus: Jesus ficou calado. Não sabe que autoridade. Jesus respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não me fosse dada por Deus. Aquele que me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus. Mas os judeus gritaram: Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Todo aquele que pretende ser rei se foi contra César.
Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus. Fez que se sentasse numa cadeira de juiz, no lugar chamado Pavimento. Em hebraico se diz Gábata. Era a véspera da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles começaram a gritar: fora, fora, crucifica! Pilatos perguntou: os chefes, os sacerdotes responderam: Não temos permissão nem condição de enganar ninguém. não temos outro rei além de César. Então Pilatos mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão. E disse: Eu não sou responsável pelo sangue de Deus. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram o cego Simão da cidade de Cirene que voltava do campo. Ajuda! E o forçaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e mulheres batiam o peito e choravam por causa de Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Dias virão de se ligar, felizes das mulheres que não tiveram filhos, e seus bens que nunca deram a luz, e de seus seios que nunca amamentaram. Então começarão a gritar as mulheres: caiam em cima de nós, e as comunidades escondam. E se assim o fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca?
e levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Da caveira. Aí crucificaram Jesus. Desse modo, cumpriu-se a escritura que diz: ele foi incluído entre os fora da lei. E Jesus dizia: Estão fazendo? Um dos criminosos crucificado o insultava, dizendo: não és tu o Messias? Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação. Para nós é justo, pois estamos recebendo aquilo que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica. Era uma túnica sem costura, feita de uma peça única de cima embaixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte, para ver com quem fica. Isso era para se cumprir a escritura que diz: repartiram minha roupa e sortearam minha túnica. E foi assim que os soldados fizeram. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleofas, e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Filho, eis aí tua mãe. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: Tenho sede. ali havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma esponja ensopada de vinagre numa vara e aproximaram a esponja da boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem é justo. E todas as multidões estavam aí e tinham vindo para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Que te fiz, meu povo eleito, dizem que te
Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou e ficou no meio deles. E disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Tomé disse: Se eu não vir nas mãos de Jesus a marca dos pregos, se eu não pôr o meu dedo na marca dos pregos, se eu não colocar a minha mão do lado, eu não acreditarei. Eu não acredito. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Tomé, estenda aqui sua mão e veja as minhas feridas. Toque com as suas mãos o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu: Senhor, meu Deus. Jesus disse: Tomé, você só acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Ergueu as mãos e os abençoou, dizendo: Vão pelo mundo inteiro e anunciem essa boa notícia para todos.
caminhando para a Páscoa, passamos inevitavelmente pelo caminho da cruz. Tudo passa pela cruz. Ela é o caminho de Deus. Por isso, precisamos entender que o sofrimento não é acessório para a vida de alguns, mas é o caminho pelo qual tudo passa. Felizes hão de ser todos aqueles que põem uma esperança no Senhor. Jesus está vivo e para sempre reinará. Queremos agradecer mais uma vez pela participação das pessoas que colaboraram com a gente, para vocês que vieram prestigiar. Desejamos a cada um de vocês que realmente seja uma feliz Páscoa, junto com seus familiares e amigos. Muito obrigado mais uma vez por vocês prestigiarem esse trabalho. Obrigado mais uma vez. Feliz Páscoa. Gostou de ver cortando?